Oi gente, tudo bem? Tenho uma pergunta para fazer para vocês. Será que o que vocês acreditam que é conhecimento realmente é? Gente, hoje eu vou começar, como o título do vídeo já sugere, falar sobre epistemologia. Antes de tudo, o que significa epistemologia? Epistemologia é uma combinação de duas palavras, episteme e logia, que significa estudo do conhecimento ou teoria do conhecimento. A epistemologia vai entender como que o conhecimento é formado e de onde ele se origina, ok? Hoje a gente vai falar sobre a introdução com relação a isso. Então entender como que essa discussão foi formada na modernidade e entender as duas principais linhas, beleza? Então, com a Revolução Científica, a gente teve o estabelecimento de algumas coisas muito importantes. Por exemplo, a ciência, ela toma um papel muito importante no conhecimento e ela acaba se desvinculando totalmente aí da filosofia e da fé. Com a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, o homem também deixa de ser o centro do mundo. O homem ali antropocêntrico como centro do universo, ele vai ter sua posição destituída, né? Claro que depois, com alguns autores racionalistas, isso vai voltar a ficar com um caráter mais concreto novamente. Mas no momento da Revolução Científica, isso vai acontecer. E a essência das coisas e dos fenômenos vai acabar dando lugar para a sua qualidade e para as suas funções objetivas, beleza? Gente, nós vamos falar hoje sobre duas teorias principais, né, que vão vir dessa discussão: o empirismo e o racionalismo. De onde elas vieram, né? Primeiro, essa discussão da teoria do conhecimento, ela vai se originar muito ali por algumas questões básicas filosóficas que já tínhamos, mas que vai se acirrar com essa revolução científica e com toda a transformação histórica que está ocorrendo. Então, o homem moderno começa a pensar o seguinte: será que eu conheço realmente o que eu conheço? Como conhecer? Será que tem como realmente conhecer? Qual a extensão do conhecimento que eu posso ter? Até qual o limite que eu vou conhecer a realidade? Será que tem um limite? Quais são os critérios de conhecimento? O que eu tenho que fazer para conhecer? O que me garante que o que eu acabei de conhecer realmente é conhecimento? Isso tudo vai rodear a vida do homem moderno. E essas perguntas, elas vão ser respondidas por vários autores. Dois autores que a gente vai usar principalmente aqui nos próximos vídeos com relação a essa temática vai ser o René Descartes e o David Hume, que são dois autores que vão simbolizar principalmente essas duas linhas que eu acabei de falar, o racionalismo e o empirismo, respectivamente, ok? Começando dos empiristas, eu tenho aqui a necessidade de ler primeiro uma frase do autor John Stuart Mill com relação a isso. Os pontos, as linhas, os círculos que cada um tem no espírito são simples cópias dos pontos, das linhas e dos círculos que conheceu na experiência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o conhecimento para os empiristas vem principalmente da experiência sensível. Os empiristas acreditam que o conhecimento, ele é na verdade a posteriori. O que significa ser um conhecimento a posteriori? Ele vem depois do meu nascimento e da minha concepção enquanto humano. Como assim? Vamos supor que eu seja uma folha e eu então vou nascer uma folha em branco. A partir do momento em que eu estou vivendo, essa folha, que sou eu, vai começar a ser preenchida com experiências, com conhecimentos. Os empiristas vão acreditar que a fonte do conhecimento, então, está sempre na experiência, está sempre no mundo, e que a gente retira do mundo todo o conhecimento que a gente adquire, seja para poder elaborar novas formulações, seja para simplesmente repetir aquilo que a gente encontrou, né, aquilo que a gente viu. Por exemplo, quando a gente vê um quadro negro, a gente vê que ele é retangular. E se a gente conseguir medir ele de alguma forma, a gente vai poder ver que ele tem algumas imperfeições e ele não é totalmente igual aos outros quadros negros. Então a gente consegue entender
cada minúcia da realidade a partir do momento que a gente consegue ter acesso ao plano sensível e à experiência, né? Testes é o método que os empiristas vão chamar de indutivo analítico ou analítico indutivo, né? Você vai tentar analisar a realidade a partir de uma indução, de uma análise e de testes também. São bases que a ciência vai utilizar. Não é à toa que o empirismo tem vários cientistas que estão atrelados a essa linha de pensamento na epistemologia. Mas calma, não são só os empiristas que abrigam cientistas. Alguns cientistas também vão ficar do lado da ideia racionalista de como que se forma o conhecimento. Importante a gente deixar aqui claro. Os empiristas acreditam que conhecer é comparar dados, o mundo é captado pelos sentidos e o real é a matéria, o modelo e a fonte do conhecimento é a experiência, as verdades fundamentais vêm pelos sentidos, as ideias e a aprendizagem vêm pela experiência e o conhecimento só surge a posteriori. Vai ficar mais fácil de entender assim que eu trouxer o seu antagônico, que é a linha racionalista, ok? Os racionalistas não vão negar o empirismo. Eles são antagônicos na medida em que eles acreditam que um ou outro é fonte do conhecimento. Que um ou outro. Bem, se o empirismo é a experiência, são os sentidos, o racionalismo, pelo seu nome e pela sua tradição filosófica, a gente sabe que vai ter como fundamento do conhecimento a razão, né? Eles não vão negar o empirismo, mas vão acreditar que o empirismo é simplesmente uma opinião, não tem valor científico, não tem caráter universal e por causa disso não é conhecimento verdadeiro. Um dos autores que a gente usa para poder falar sobre racionalismo, né, é o René Descartes. Por quê? Porque ele foi o maior teórico e figura dessa linha, assim como Leibniz e assim como outros autores importantes. Mas René Descartes, ele analisava o racionalismo e chegou à conclusão de que os sentidos nos confundem e que a realidade mesmo ela só pode ser compreendida por meio da lógica, por meio da matemática. Não é à toa que René Descartes é autor do plano cartesiano, né, que tem esse nome inclusive por causa dele, né? Ele acreditava que a matemática era talvez a única fonte confiável que a gente poderia ter para conseguir entender como a realidade funciona e ter realmente um valor científico aceitável. Então, os racionalistas também têm essa linha científica, só que eles acreditam que o subjetivo, ou seja, o lado racional do ser humano, é o lado ativo de compreensão, é o lado de raciocínio e de lógica. Os empiristas, por outro lado, não acreditam que a razão é que vai levar ao conhecimento, mas que o mundo é que nos transmitiria essas experiências e esse conhecimento. René Descartes vê o mundo como uma objetividade material que não consegue ser traduzida logicamente se não passar pela parte da compreensão lógica, da compreensão racional. Essa ideia cartesiana vai dar origem a uma ideia de que o ser humano ele está separado da natureza e por isso, sendo separado da natureza e não só separado como também superior porque é dotado de razão, isso vai trazer algumas ideias que vão fundar novamente um antropocentrismo e a ideia de que o homem moderno, civilizado e racional tem uma legitimidade por ser racional de dominar a natureza e transformá-la, assim conseguindo compreendê-la e se entender no mundo. Essa visão mecanicista, que se baseia principalmente em cálculos e em análise matemática, vai dar origem a algumas outras linhas filosóficas, né? A gente já tem como uma linha filosófica bem parecida o determinismo, mas também temos outras linhas filosóficas que vão poder auxiliar nessa visão mecanicista e de análise matemática, que é a utilitarista, né? A visão utilitarista vai ser explicada em alguns vídeos posteriores, ok? Mas enfim, nós podemos entender aqui então que o racionalismo acredita que conhecer é dar razões. O mundo é racional e o real são as coisas da forma.
Quando eu falo forma, lembra daquela concepção da teoria da reminiscência de Platão. Os racionalistas acreditam que as ideias são inatas e que os seres humanos compreendem logicamente as ideias, mas que já nascem com um certo grau de lógica e nível de percepção que possa te auxiliar a entender a realidade. Por exemplo, a capacidade de pensar matematicamente. Então, nós teríamos uma facilidade, na verdade, nós somos o único ser com a habilidade de alcançar um mundo inteligível, que, assim, fazendo uma referência a Platão, né? É claro que Descartes não usa essa terminologia para poder falar sobre a teoria do conhecimento, mas ajuda muito a gente fazer essa analogia. Para os racionalistas, o modelo de conhecimento é a matemática. As verdades fundamentais são por evidência lógica. As ideias e verdades são inatas, como eu tinha falado. E o conhecimento existe a priori, ou seja, antes. Ele vem inato no ser humano, ok? Bem, gente, acho que é isso que eu queria falar sobre a teoria do conhecimento hoje. Essa aula é muito importante para conseguir entender as próximas aulas sobre epistemologia, porque essa daqui trabalha de maneira geral as duas linhas e pode auxiliar até mesmo a quebrar um galho ali na prova que você for realizar amanhã ou mês que vem. Não sei se vocês vão fazer Enem, mas essa aula pode ser de grande ajuda para quem está aí com dificuldade em filosofia, principalmente nesse assunto, beleza? Gente, então finalizando, espero que tenha alcançado vocês, né? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se inscrevam no canal, aguardem as próximas aulas. Qualquer sugestão deixem nos comentários, qualquer dúvida também deixem nos comentários que eu vou auxiliá-los. Vou deixar alguns links na descrição que podem auxiliá-los de alguma forma, inclusive a tabela com os nomes que eu evidenciei aqui com relação à comparação entre os racionalistas e os empiristas, tá certo? Vou deixar a tabela aqui embaixo e paz.